Salve, salve pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira, estou de volta com mais um episódio do programa Central de Dicas, voltado para o concurso dos Correios. No episódio de hoje, eu vou entrevistar o professor Carlos Dias, ele que dá aula da disciplina de informática, que contará aí com 10 questões na prova do concurso para carteiro. Ele vai orientar o estudo dos candidatos, vai fazer uma análise da banca, vai apontar aqueles assuntos que você precisa dar atenção especial durante a preparação, porque tem chance de cair na prova. Mestre, muito obrigado aí por ter aceito o meu convite de participar do Central de Dicas. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, ajudando o pessoal do Correio aí. Vamos aprovar esse pessoal aí, né? Sem dúvida, vamos sim. Com certeza aqui, o pessoal que acompanhar esse nosso especial aqui, de dicas de professor, vai conseguir ter um excelente desempenho. Mas antes de eu começar aqui a minha entrevista com o professor José Carlos, eu quero pedir para você que nos assiste, para deixar seu like no vídeo, né, caso goste. Se inscreva também aqui no canal da Central de Concurso no YouTube, caso ainda não seja um inscrito. Fora isso, eu também quero informar que a Central de Concurso está com turmas abertas para você que quer estudar para esse concurso de carteira dos Correios. Tá legal? Para obter as informações necessárias, você pode acessar nosso site, centraldeconcurso.com.br, ou então entrar em contato agora mesmo pelo telefone 11 3017 8800. Recado dado, vamos agora então começar esse nosso bate-papo aí com o professor Carlos Dias. Professor, qual é a análise aí que o senhor faz desse programa de informática do concurso para carteira dos Correios? É mais do mesmo para o que se cobra aí para cargos de nível médio? Então, na verdade não mudou muita coisa. O problema é que essa banca aí que vai fazer o concurso, ela tem um pouquinho, ela colocou um edital assim, vai cair Windows, Word, Excel, Internet, ela colocou 7 assuntos, que são os mesmos que caiu na prova do TJ, são os mesmos que caiu na prova da Polícia Civil, o mesmo conteúdo, só que na prova da VUNESP, que faz a Polícia Civil, eles põem mais detalhes, o Word, aí ele fala que vai cair, cada rotininha e tal. Nessa provinha aí do concurso dos Correios, ele só colocou assim, vai cair Microsoft Word. E aí a gente espera que caia tudo, na verdade, não tem muito, ele só não detalhou, mas o edital é bem parecido com o edital da Polícia Civil, do TJ, então o pessoal que já fez TJ e não conseguiu passar, venha para cá, venha fazer esse, porque o conteúdo de informática vai ser o mesmo. Nós teremos 10 questões, né? E no caso de informática, cada questão vale meio ponto. Isso. Então, se acertar todas de informática, já dá uma melhorada legal na sua prova também, né? Com certeza. Mestre, assim, um ponto que o senhor está falando aí que está lá especificado, Excel, Word e tal, né? Mas olha só, os itens 7, 8 e 9 do edital falam respectivamente sobre editores de apresentação, planilhas, né, e editores de texto. Sem citar que vai ser PowerPoint, Excel e Word. Porém, o item 12 fala de pacote Microsoft Office. Para o senhor, realmente só vai ser cobrado PowerPoint, Excel e Word? Ou será que o edital não deixou margem aí para se cobrarem o LibreOffice, né, que no caso é o Impress, no caso de apresentação, o Calc, no caso de planilhas, e o Writer, no caso de texto, mestre? Então, veja bem, Luiz, eu entendo o seguinte, como ele colocou lá embaixo Microsoft Office, ele está fechando o edital. Ou seja, só vai cair editor de texto e planilha e apresentação do Microsoft Office. Ele pode até citar na prova uma pergunta assim, ó, nas opções abaixo, quais são editores de texto? Isso sim, mas conteúdo do Writer, conteúdo do Calc, não. Por quê? Porque lá embaixo ele citou, ele repetiu, na verdade, ele falou em cima Word, Excel, planilha, né? Não citou Word, mas lá embaixo ele colocou, então ele ratificou que lá embaixo que vai cair questões sobre Excel, PowerPoint e Word. Então, aqui deixar bem claro, os candidatos não devem perder tempo, então, estudando o LibreOffice, correto? LibreOffice. Mesmo porque são 10 questões, né? Não dá para você também usar todo o conteúdo. Né, a gente sempre analisa provas anteriores aí, e normalmente a instituição aí, a banca que vai fazer a prova do Correio, ela não tem hábito de pedir coisa do LibreOffice, do Linux, ela pede, a prova deles é bem simples, mesmo porque só tem 4 alternativas. Eu sempre brinco com os candidatos, gente, é mais fácil, em vez de ficar com dúvida em 5, ficar com dúvida só em 4, tá mais fácil a prova. 25%. Normalmente, eu explico o seguinte,
Concurseiro só pode ficar com dúvida em 2. Então, você tem que eliminar 3, quando é 5. Agora, você vai ficar com dúvida em 2, já elimina 2 de cara. Perfeito. Então, o concurseiro que faz aula com a gente, que está aí preparando, ele não pode ficar com dúvida em 5 alternativas, tem que ficar com dúvida só em 2. Aí, depois, ele escolhe a qual que ele vai chutar ali e pega um detalhezinho para chutar a opção correta, né? Mestre, da mesma forma que o senhor está falando, então, que o senhor vai cobrar o Excel, o Word, o PowerPoint, para não precisar estudar o LibreOffice, em termos de sistema operacional também, então é só o Windows, correto? Não precisa ali em Linux, que não tem perigo de cair, correto? Na verdade, assim, pode cair. O que é sistema operacional? Aí cite alguns sistemas operacionais. Aí em aula a gente até fala, sim, gente, okay. além do Windows, tem o Linux, tem outros, tem mas da de forma Apple, detalhada de Linux, não. Agora, comandos do Linux, aí não. Perfeito. Né? Voltando ainda a essa parte de editores de apresentação, planilhas e textos, no caso o PowerPoint, Excel e o Word, mestre, a banca não falou nada sobre versão, né? E aí? Qual é a versão que tem que estudar? Não, mas lá embaixo, se você olhar lá embaixo, onde ele colocou Microsoft Office, ele colocou de 2013 até tal. Então passou muito tempo enganado, então. Então, a partir de 2013. Então, provavelmente vai cair o Office 2016, ou o pacote 365, que é mais ou menos o que ele deixou a opção ali. E que, na verdade, não muda muita coisa. Se você pensar no Word, muda algumas coisinhas nas guias dos menus ali, mas o resto, o contexto é a mesma coisa. No Excel não muda praticamente nada, né? Excel, porque assim, geralmente os concursos eles separam. O Word, eu sempre falo, gente, que você tem que saber o que é, onde está e como funciona. Então ele pergunta lá, onde está o negrito? O negrito está na guia página inicial, no grupo fonte. Tanto faz para o Word como para o Excel, já estudo os dois. Agora, no Excel, ao invés dele cobrar essa sequência, geralmente ele cobra o quê? Fórmula. Aí ele vai lá e pergunta o que faz a função soma, o que faz a função média, é isso que geralmente ele cobra na prova, né? Perfeito. Na hora de estudar para o concurso, né, durante a preparação, durante o estudo, né, para o concurso dos Correios, na hora de estar pegando especificamente a disciplina de informática, vale a pena estudar e fazer questões com o computador do lado, sim ou não? Ou vale somente para algum tipo de assunto específico? Não, eu sempre falo o seguinte, gente, os alunos perguntam, professor, eu estudo computador? Você só usa o computador numa dúvida crônica. Ele pediu uma sequência e você já tentou tudo e não lembra, aí você vai no computador. O conselho é fazer tudo teoria, porque a prova é teórica. Então, por exemplo, você usa computador, eu uso computador, todo mundo usa computador praticamente. Mas se você pede a sequência, já fica meio perdido. E se você não está acostumado na teoria, você vai ficar procurando o mouse para você fazer ali. Com o mouse você encontra tudo. Na prova você não tem o mouse para procurar. Então, a dica é, sempre estuda com teoria. E aí, se por acaso você tiver uma dúvida que não consigo resolver, aí você vai no computador para testar se realmente é aquela opção. Mas é o último caso. O ideal é você sempre estudar questões anteriores e anotar, pegar uma bateria de questões e anotando do lado. Isso aqui é isso, porque é isso, mudou, não é assim. Porque aí você pode ser uma... Eu sempre falo o seguinte, se vocês conseguirem verbalizar a sequência, você nunca mais vai errar. Por que o candidato erra muito? Porque ele está acostumado a fazer só na prática. E quantas opções você pode... você tem uma ação no Windows. Você tem 5 ou 6 opções para fazer a mesma coisa. Se você está fazendo só na prática, você aprende uma só. E aí você não consegue desenvolver na prova. Perfeito. A gente sabe da importância de fazer questões durante a preparação, né, mestre? Isso aí é indispensável, é fundamental, treinar bastante. Mas tem muita gente que acha que informática, né, é mais interessante fazer o estudo reverso, partir do exercício para a teoria, né? O senhor concorda com isso ou não? Ou isso só deve ser feito quando o candidato, por exemplo, esse candidato já tem um bom conhecimento de informática, já estudou para outros concursos, e aí sim ele pode se dar ao luxo de estudar somente por teoria. Para quem não está acostumado a estudar para concurso público, que não está acostumado a estudar informática, é melhor partir primeiro da teoria para o exercício? Então, eu sempre falo assim, você tem que ter pelo menos uma base. Porque se você não tem nenhuma base, nem dúvida você tem. Sim. Eu sempre brinco com os alunos, gente, quando você começou a estudar, você não sabia nada de nada. Depois você vai saber nada de um montão de coisa.
Ou seja, como é que você vai partir de um princípio de mexer, de usar as questões se você nem sabe o que está falando, você nem dúvida tem. Então, primeiro você tem que fazer uma base legal e depois, aí sim, aí você pega muitas questões, porque aquilo que você não conseguiu ver na base, você consegue ver dentro de uma questão. Ou seja, a questão é para você praticar tempo, técnica de chutômetro, ver como é que você elimina uma, elimina outra, isso é fazer questão. Mas primeiro tem que ter uma base, não adianta você fazer, começar a estudar só por questões e você não sabe nada. Você vai ficar mais perdido do que tudo. Para quem já está estudando há bastante tempo para esse concurso dos Correios, já viu o programa todo, pode focar agora nesse momento só em exercício. Vale a pena, porque aí você vai subir a sua régua. Ou seja, você está ali no limite de 50%. Para você subir esse nível, você tem que fazer muitas questões anteriores, porque você vai pegar aquilo que você, às vezes, não conseguiu. Eu sempre falo assim, às vezes eu encontro com um aluno, professor, já fiz 4 concursos, tal, não passei. Eu falei, gente, é o seguinte, você já estudou o seu limite. É como você pegar um copo, você está na metade do copo, está cheio, está faltando encher. E onde está vazando o copo? Você está com dúvida em quê? Em informática, em português? Então, o cara, depois que ele já estudou, o que ele tem que fazer? Uma tabela, fala, ó, informática eu já estou acertando 80%. Beleza, dá uma paradinha. Ah, matemática eu estou errando quase tudo. Vai para matemática. Ou seja, e aí você vai estudar isso de forma como? Pegando as provas anteriores e ver qual assunto você está errando mais. Para você fazer a sua estatística. E aí você consegue estudar, que é o que a gente vê o pessoal fazendo aí como coach, como preparação, é para isso. A pessoa tem que entender qual é a deficiência dele para ele correr atrás. Perfeito. E o que a gente gosta de fazer as coisas que a gente sabe e que a gente gosta mais. Então, se o cara gosta de direito, ele arrebenta em direito. Mas não é só direito que faz ele passar. Lógico. Vai ter que acertar um pouquinho de informática, um pouquinho de matemática, um pouquinho de todas as matérias que tem. E esse concurso do Correio é um concurso muito bom, porque nós temos poucas questões, conteúdo pequeno, é um concurso muito fácil. O pessoal até comenta, mas passar no concurso do Correio, eu falei, querido, você tem que passar num, para você tirar o alívio, tirar esse peso da sua cabeça. Você está fazendo, não está passando. Passa num, passou um. Ah, às vezes você não vai nem tomar posse, mas passa, para tirar essa pressão. Aí você vai passar 3, 4, 5, 6, aí o que vier você vai passar. É verdade. O difícil é passar no primeiro. Depois que você passa no primeiro, você pega o jeito de fazer prova, pega o jeito de estudar e é aprovado praticamente em tudo. O seu lado psicológico melhora, né? Sem dúvida, fortalece, sem dúvida alguma, dá confiança. A gente brinca, concurso, o pessoal cobra muito, a família cobra. Ah, você não passou ainda, não sei o quê, porque a família incentiva muito, mas na hora de cobrar também cobra. E aí? E você? A primeira briguinha que tem, fala, e você que não passou até hoje, né? Sim. Então, assim, você passou 1, 2, 3, mesmo que você não queira, não é o concurso do seu sonho, mas faz. Faz você treinar tempo de prova, resposta, qual a estratégia que você errou, você começou por onde. Tem que fazer qualquer concurso que aparecer. E esse do Correio é uma oportunidade muito boa para você passar. E, mestre, o que a gente pode esperar da prova de informática que vai ser elaborada pelo IBFC, que é a organizadora do concurso, né? Qual é o nível de complexidade dessa prova? O que o senhor está esperando? Realmente uma prova fácil? Uma prova mediana? Difícil não deve ser, né? O fácil e difícil é muito relativo, né? Fácil e difícil para quem, né? Então é muito relativo. Lógico. Mas, se eu pensar numa prova do FGV, uma prova do CESP, uma prova da VUNESP, ela vai ficar no nível fácil. Por quê? Qual que é a dificuldade que nós temos hoje nas provas? Vamos pegar a prova do TJ de São Paulo, que a gente está mais com foco em cima aqui, que teve a prova agora. O que o candidato chegou para mim e falou, professor, se tivesse mais 2 horas de prova, eu tinha acertado quase tudo. Mas não tinha. Você tinha que terminar naquele tempo. Então, o que acontece com as provas do CESP, o CESP nem tanto, mas a prova da VUNESP, da FGV, eles estão carregando muito texto, contam uma historinha para perguntar. Na prova do IBFC, isso não acontece, eles colocam lá o que é isso, o que é aquilo, então, por isso que a prova vai ser mais simples, a interpretação é mais simples. Ele vai perguntar o que faz o negrito, vai ter uma linha só. Se essa mesma pergunta for feita pela VUNESP, ele vai falar, o João estava usando o computador, percebeu que tinha que realçar a palavra, o recurso seria, aí conta uma história. Isso faz você cansar, isso mina a sua resistência na prova. No caso dessa instituição, não tem tanto isso. Eu peguei umas questões anteriores aí, se seguir o mesmo padrão que eles têm, a prova vai ser bem tranquila para fazer, vai ser uma prova muito legal. A única coisa que eu achei que é meio deficiente, ele não colocar os detalhes do que vai cair. Isso sim,
mas pelas provas anteriores, o conceito é bem tranquilo, é bem simples. Então, ótimo. Então, é uma banca, então, que não usa pegadinha, é uma banca, então, que trabalha com enunciados curtos, não utiliza muito gráfico, ou usa gráfico. Como é que, o que você pode, então, aí Então, eles complementar? não usam muito desenho, não usam muito gráfico, é mais texto mesmo, tá? E é uma banca tranquila, a interpretação dela é muito simples. Então, não tem, assim, a chamada pegadinha, porque a pegadinha aí é uma tentativa de você não interpretar o texto correto. Ou seja, eu sempre falo assim, gente, você caiu na pegadinha porque você não interpretou o certo. Ou seja, quando você pega uma prova com a carga maior, como é a prova da VUNESP, você, normalmente, as questões, na questão tem uma palavra que é para você responder. O que acontece é que o candidato está tão cansado que passa a perceber dessa palavra. Vou pegar um exemplo para você. Na prova do TJ que teve agora em São Paulo, o pessoal falou, professor, nossa, como a prova foi difícil e tal. Eu falei, legal, vou dar uma olhada então. E aí eu fiz uma live com o pessoal e assim, o que eles fizeram? Tinha uma questão que ele falava de e-mail. E aí ele fugiu um pouquinho o padrão. Ele não perguntou sobre o e-mail em si, ele perguntou sobre um assunto de segurança, que não estava no assunto de e-mail, estava no assunto da aula de segurança. Então ele misturou muito, aí o pessoal saiu um pouquinho da linha e começou a perder. Mas se ele soubesse que criptografia é segurança e criptografar é para você não ler o conteúdo, a questão estava simplesinha. Aí o pessoal, nossa, professor, como estava legal a fase da prova. Errou por quê? Porque esqueceu de interpretar a palavra-chave. E isso na prova do Correio, na instituição que vai fazer a prova do Correio, não tem tanta essa malícia, por isso que a prova vai ser mais tranquila. Perfeito. Eu queria que você apontasse assim, quais são aqueles assuntos aí que o IBFC costuma cobrar com mais recorrência em suas provas e que o senhor acha que vai cair aí nessa prova do concurso para a carteira dos Correios. O que o senhor pode destacar aí? Então, vamos lá, vou pegar um de cada assunto. Na internet vai cair uma questão sobre e-mail, isso sempre cai, e vai cair uma questão que todas as bancas estão cobrando, que é sobre pesquisa na internet. Refinamento de pesquisa na internet. Como é que eu faço para pesquisar um assunto, exceto no site tal? Isso pode estudar que vai cair. Isso é a parte da internet. No Excel, eles geralmente cobram as funções básicas. Então, atenção na soma, média, máximo, mínimo, e prestar atenção na execução da matemática. Porque, às vezes, a pessoa esquece que tem que fazer a primeira multiplicação e acaba errando uma questão simples. Então, as funções básicas geralmente caem. No Word, eles cobram sequência de menu, guia. Então, prestar atenção onde tem cada item. No caso do Windows, estude o explorador de arquivos, que cai bastante. E eles gostam muito de perguntar sobre a lixeira. Então, são os dois tópicos aí que ele pode colocar. E aí, fechando o edital. No caso do PowerPoint, cai o conceito de execução de apresentação. Como é que eu faço para apresentar, como é que eu faço para causar uma pausa, qual é a tecla de atalho que eu uso para executar a apresentação a partir do primeiro, a partir do slide que eu estou. Isso geralmente cai na prova do PowerPoint, porque se você pegar o PowerPoint, ele é muito repetido do Word. O que muda são algumas coisas relacionadas à apresentação. Então, estuda o Word na parte sequência e pega como ênfase a parte de apresentação, de execução de apresentação do PowerPoint. Perfeito. Aquela parte, digamos assim, mais de vírus, malware, isso aí, o senhor acredita que tende a cair ou não? Na prova, no edital, ele cita firewall, que é defesa, e cita a parte de código malicioso. Então, pega os principais, cavalo de Troia. As provas cobram muito um código malicioso chamado ransomware, que é o código malicioso que criptografa os dados e depois pede um resgate. Esse, com certeza, se tiver que cair alguma questão sobre ataques de malware, vai cair uma questão sobre isso. Então, presta atenção no cavalo de Troia, no ransomware, no phish, que são os códigos maliciosos que, geralmente, nas provas, o pessoal tem pedido. Show de bola, mestre. Então, aqui para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu quero que o senhor deixe aí uma mensagem final, uma dica final para todos os candidatos que vão fazer esse concurso para a carteira dos Correios, né? Para que eles tenham não só um bom desempenho na disciplina de informática, mas no concurso como um todo. Então, a minha dica é o seguinte, gente, vocês têm aqui, língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética. Isso é o que vai cair na prova de vocês. Concurso tem que ter estratégia para passar, não basta você saber.
eu sempre falo o seguinte, gente, concurso é conhecimento, psicológico e estratégia. Qual que é a estratégia aqui? Nós temos a língua portuguesa, que a pontuação é maior. Então, foca 80% em língua portuguesa, para você arrebentar na classificação. Agora, você não pode zerar a informática. Embora a pontuação é menor, você tem que acertar pelo menos 2 pontos. Então, informática você não vai desempenhar toda... Você tem prioridades. Eu tenho tempo integral para estudar, então estuda todos, para você tirar 100%. Ah, não, mas eu tenho que escolher. Gente, escolha que tem mais pontuação. No caso aí, pega português e arrebenta em português, que é o que você tem mais. Agora, informática, das 10 questões, se você acertar 6, tá tranquilo, porque não vai interferir na sua pontuação, você nem vai ser reprovado. Agora, se você errar português, você tem 15 questões. Se você errar 5, é como se estivesse errando 10. Então, o prejuízo é muito maior. Então, o foco nesse concurso, a estratégia aí, é arrebentar na prova de português. Okay? Né? E a dica final aí, gente, depois que você estudou, tem um pouquinho de conhecimento, procura fazer um cursinho aí legal, porque às vezes você fala, vou estudar sozinho. É difícil estudar sozinho, falta orientação, falta uma série de coisas. Então, assim, procura um curso. Nós temos tradição de 35 anos de concurso. Eu dou aula na cidade de concurso desde 92. Então, por exemplo, praticamente no fundo da fundação eu estava aqui. Gente, se você... a nossa ideia aqui não é só ensinar para você a matéria, é direcionar você como você vai fazer a prova. É como eu falei, às vezes você tem muito conhecimento do assunto, chega na prova, você se perde naquele monte de questão e não consegue fazer. Como aqui nós temos orientação, temos aí professores experientes, né? Temos professores que já participaram de vários concursos, várias bancas, vai orientar você com uma forma de fazer a prova que vai facilitar a sua vida. Então, a minha dica principal é, gente, procure um cursinho, faça um curso legal. E aí, estamos aqui à disposição, né? Estamos aqui com curso presencial, curso online. Procura aí que você vai ter um curso garantido, uma qualidade excelente de aula, ok? Exatamente. Esse foi o professor José Carlos Dias. Mestre, quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença no programa Central de Dicas. Certamente os nossos alunos e futuros alunos aí vão colocar em prática os seus bizus, as suas orientações, para que eles consigam aí um excelente desempenho aí nas provas. As portas estão sempre abertas aí para o senhor voltar aqui em outra oportunidade. Tá ok, professor? Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado aí. Se precisar, estamos aí também. Com certeza. E, pessoal, eu agradeço também a vocês que estão aqui nos assistindo nesse especial do Central de Dicas voltado para o concurso dos Correios. Eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, lembra aí para você deixar o seu like nesse vídeo, pega esse link do vídeo, compartilha aí com seus amigos que vão participar desse concurso para a carteira dos Correios. Manda para todo mundo aí via WhatsApp, Telegram ou outro meio qualquer, tá legal? Fiquem atentos também aqui ao canal da Central de Concurso no YouTube, porque a qualquer momento novos vídeos vão ser liberados aí desse Central de Dicas, porque eu estou entrevistando professores de todas as disciplinas que vão ser cobradas na prova do concurso dos Correios, tá ok? No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Central de Concurso, porque estamos sempre aí trazendo informações do que está acontecendo de mais relevante e importante no mundo dos concursos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!